Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Dani de Artes e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a pintora brasileira Anita Malfatti. Anita Malfatti nasceu em 1889 em São Paulo e aprendeu a pintar com a própria mãe. Ela estudou artes na Alemanha e nos Estados Unidos e em 1914, de volta ao Brasil, fez a sua primeira exposição individual. A exposição mais famosa e importante dessa artista foi em 1917 e foi um marco no modernismo no Brasil. Porém, essa exposição chocou demais o público, que não estava acostumado com todas aquelas inovações do modernismo. Isso se deve principalmente porque Anita Malfatti recebeu muita influência de um movimento artístico chamado expressionismo, cuja característica principal é o uso da deformação. E vocês sabem o que é deformar algo? Bom, deformar é tirar ou mudar a forma original das coisas. Apesar da Anita Malfatti saber desenhar e pintar muito bem, ela fazia isso desde criança, ela optou então por usar a deformação. Ela podia alterar tanto os formatos das coisas que ela representava, que ela desenhava, quanto ela podia alterar as cores que ela usava para pintar as suas obras. Bom, além de deixar o público chocado com essa exposição, para piorar a situação da Anita Malfatti, um escritor chamado Monteiro Lobato, que vocês já devem ter ouvido falar dele, porque ele é o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo e personagens bem significativos para a gente, como a Emília. Esse escritor tinha uma coluna em um jornal e ele fez críticas muito duras à Anita Malfatti. Ele detonou o trabalho dela. E isso fez com que até compradores de obras dela acabassem por decidir devolver as telas compradas para a artista. A Anita Malfatti foi uma das idealizadoras da Semana de Arte Moderna e participou do evento com uma exposição contendo 20 telas. Eu vou deixar agora para vocês algumas obras dessa artista e, por último, a obra O Farol, que é essa obra que é a proposta de hoje para um trabalho, uma releitura dessa obra em 3D utilizando o papel. Bom, então como eu disse antes, a gente vai trabalhar, vai fazer uma releitura sobre a obra O Farol, da Anita Malfatti. E uma releitura não é copiar o trabalho do artista, é se inspirar utilizando alguns elementos que a gente encontra na obra. Então deixa eu mostrar bem pertinho para vocês. Ó, na obra da Anita Malfatti, a gente tem ali a figura principal, que é o farol, a gente tem um pedaço de chão, de terra, a gente tem um mato, a gente tem casinhas e a gente tem o céu que parece um entardecer. Na nossa releitura, a gente vai manter o elemento principal, então, que é o farol, tá? Eu já vou falar sobre essa construção do farol em 3D utilizando papel. Primeiro a gente vai falar sobre o cenário, o local onde vai estar esse farol. Então você vai pegar um papel e vai pensar em qual tipo de cenário você quer que esteja o farol do seu trabalho. Vai pensar no céu, se você quer de dia, de noite, se esse farol vai estar no meio do mar ou se vai estar no alto de uma montanha, se vai estar no meio de uma cidade rodeado de casas e prédios, enfim. Use a sua imaginação e crie um cenário. O cenário deve ser todo pintado, não deixar nenhum espaço em branco. Eu comecei aqui um exemplo para poder mostrar para vocês, eu não terminei, mas vocês vão fazer tudo certinho.
tá? Vão caprichar na pintura. Aqui eu trouxe só para mostrar realmente para vocês como é que vai funcionar, ó. Ele tá em 3D. O que quer dizer isso? O meu farol, ele tá projetado para fora do papel. Ó, vou dar uma virada aqui para vocês verem, tá? Então ele tá projetado, por isso ele está em 3D. E como que a gente vai fazer isso? Depois que o cenário estiver todo pronto, desenhado e pintado, aí você vai definir a altura e a largura que você quer o seu farol. Você vai cortar um retângulo de papel, então aqui eu defini a altura e a largura que vai ficar o meu farol. No caso ali do meu exemplo que eu mostrei antes, eu fiz em 2 partes, porque eu quis que parecesse que o farol estava ligado, que tinha uma luz em cima dele. Então eu fiz 2 pedaços de papel. Mas você pode fazer um só, tá? Depois de recortado, você vai então pensar o que vai ter, como é que vai ser seu farol. Ele vai ser de tijolinho à vista, de tijolos aparentes, você vai fazer a textura de tijolos. Você quer que o seu farol tenha janelas, vai desenhar janelas. Tudo que você quiser que tenha no seu farol, você vai desenhar aqui e depois você vai pintar também com lápis de cor o seu farol. Terminada a pintura, você vai virar o papel ao contrário e vai fazer 2 dobras, tá? Vai dobrar o papel aqui atrás, ó. Aqui vai estar o desenho e a pintura do farol. Vai virar e vai fazer, ó, 1, 2 dobras, tá? Depois, vai trazer esse papel um pouco para frente, ó. Então, as dobras vão se encostar aqui. As dobras vão se encostar, tá? Vai passar cola aqui atrás das 2 dobras e vai, então, colar lá no seu papel com o cenário do farol e tá pronto o seu trabalho. Para quem tá acompanhando as aulas pela apostila, vocês podem estar mandando foto para a professora através do WhatsApp privado, ou vocês podem colar o seu trabalho, anexar na apostila para correção, tá bom? Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima aula.